Fala galera, boa noite! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro dia das 4 lives que a gente vai fazer no evento Os Segredos do Jovem Milionário. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Depois de tanto perrengue que a gente passou, cara, rolou não só o hospital, que eu fiquei internado, a gente teve que reagendar o evento também. A gente viajou para Pirassabuçu, que é uma cidade no interior de Alagoas, para conseguir fazer a gravação de uma coisa que eu já vou mostrar para vocês. Já eu vou mostrar um vídeo que vocês precisam assistir até o final, porque vai fazer todo sentido com o que eu vou falar daqui a pouco, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou mostrar esse vídeo daqui a pouco para você. E aí depois eu vou voltar para a gente continuar e dar início ao nosso evento. Porque foi muito tempo de trabalho que toda a equipe teve aqui. Se vocês conseguissem ver toda a galera que está aqui atrás participando da produção só para te entregar conteúdo de qualidade e garantir que você vai ter a melhor experiência ao longo de todo esse tempo, velho, você ia pirar. Então, deixa eu ver quem tá aqui agora já ao vivo. Fala, Ana Saldinha, beleza? Caramba, tá passando muito rápido. Kathleen, Jonathan, Patrício. Fala, João, o cara gostosão. Pô, obrigado, mano, tamo junto. Cody Anderson. É nóis, gente. Ó, vamos fazer um combinado aqui? Chama alguém que você se importa nessa live. Manda para as pessoas que você querem que participem, porque você sabe que esse conteúdo pode agregar a elas, tá? Porque a gente vai ter 4 dias juntos aqui. E é lógico, muita gente vai vir amanhã, que não veio hoje porque ouviram as outras pessoas falar que foi muito legal. E o quanto elas aprenderam. E o quanto elas conseguiram adquirir conhecimento prático que realmente vai ser implementável na sua vida. Só que é muito melhor que a gente tenha acesso a todos os conteúdos. E aqui a gente está falando gratuitamente, ao vivo, e não vai ter replay. As lives não vão ficar gravadas, por quê? Porque tudo na vida tem sacrifício, irmão. A gente precisa reconhecer a importância que a gente vai dar a algumas coisas. A gente tem que abrir mão se a gente quiser realmente absorver o máximo que a gente se dispôs. Então, vai ser um comprometimento que eu e você a gente tem junto para garantir que todo dia às 8 horas da noite a gente vai estar aqui ao vivo. Beleza? Então, ó, de novo, eu vou mostrar agora um vídeo e já eu volto aqui para a gente sim dar início aos segredos do jovem milionário. Então fica aí. Desafiar com qualquer projeto que fosse. E aí, em outubro de 2018, eu decidi começar o canal Jovens de Negócios. Depois de mais 5 meses, após isso, acordando às 4h30 da manhã, caiu finalmente o primeiro pagamento do Google AdSense. Isso foi lá em março de 2019. E em julho desse mesmo ano, eu recebi a proposta de vender o meu canal a uma grande empresa do mercado financeiro. Recusei, por não concordar com os termos que eles impuseram. Daí, no mesmo ano, eu e meu então editor começamos a Kraus, uma empresa produtora de vídeos Prime. Agora já em 2020, eu vendi 20% da minha empresa por R$1 milhão para o Thiago Nigro, fundador do Primo Rico. Em março de 2021, a Jovens trouxe 25 mil pessoas ao vivo, simultaneamente, para aprenderem como começar a investir do zero, no evento Investidor em 72 horas. E em 2021, eu, com a Jovens, criei a The Compass, uma empresa de notícias descontraídas sobre o mercado financeiro. E ainda esse ano, a Jovens se fundiu a Kraus e a The Compass a um valuation de R$30 milhões. E é onde eu estou gravando agora. Mas ainda é pouco. Eu me chamo Breno Perrucho e eu tenho 24 anos de idade. Em janeiro de 2017 fiz o meu primeiro investimento. Desde então, a rentabilidade da minha carteira nos últimos 4 anos se acumulou em 159%. É claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas existem alguns princípios que a gente pode seguir para maximizar os nossos retornos. Eu vou começar o evento Os Segredos do Jovem Milionário, para falar de dinheiro. Dinheiro é um jogo replicável, estratégia. E eu quero pegar as estratégias que eu apliquei nos últimos 3 anos da minha vida
para construir todas essas empresas e também ganhar dinheiro no mercado financeiro. E com isso te ensinar como gerar outro resultado enquanto você ainda é jovem para isso. Você alguma vez já se viu nessa situação? Caindo e caindo, como se nada que se fizesse adiantasse. A vida sempre acabasse te colocando de joelhos. Talvez você se encontre assim agora, exatamente como eu estava alguns anos atrás. Naquela época eu percebi que eu estava completamente sozinho, sem saber para onde ir, sem nenhum apoio de amigos ou familiares. Foi então que eu decidi não me contentar com onde eu estava e busquei trilhar o meu próprio caminho. Ficar parado não ia me levar a nada, então foquei em persistir, foquei em seguir em frente. E a partir daí, tudo mudou. Te vejo lá. Ué? Será que ele tá me vendo? O que você faz sozinho por essas terras, rapaz? Eu não sei, eu parei aqui do nada, eu só quero ir pra um lugar melhor. Quer dizer, então você não conhece as bandas? Não conheço nada aqui. Fica tranquilo, eu posso te ajudar e deixar sua jornada ainda mais rápida e mais fácil. Mas para isso eu preciso de algo em troca. Ah, mas eu não tenho nada pra te dar em troca, eu só tenho um cantil de água vazia, uma carteira sem nada e um celular sem sinal. Olha seu bolso. No meu bolso. Eu não vou te dar isso. Tem certeza? Boa sorte. Eu sabia o que eu queria. Eu queria ter minha liberdade para poder ser dono do meu próprio tempo. Mas quando a gente não sabe o caminho a qual tomar, a rota a seguir para atingir os nossos objetivos, acaba que a gente começa a abraçar qualquer coisa, sabe? A gente começa a acumular todo tipo de conhecimento possível e foi exatamente isso que eu fiz naquela época. Eu absorvi uma gama enorme de conteúdo. Tudo que eu pudesse agarrar de conhecimento novo, eu agarrava e armazenava comigo. Oasis. O mapa dos 7 segredos. Era como se fosse uma grande bolsa ou mochila. Eu não consigo entender isso daqui, mas... talvez venha a ser importante. Carregava sempre comigo e usava para ir acumulando todos os conhecimentos que eu ia encontrando. Mesmo sem saber se eles iam ser úteis para mim ou não. Ou se iriam me ajudar de verdade ou talvez até, quem sabe, me iludir. Continua no caminho. Quando a gente sai acumulando todo tipo de conteúdo e conhecimentos diferentes, é sempre por uma causa maior, né? A gente quer aprender a investir, quer abrir um negócio, a gente quer entender sobre marketing digital. É um monte de coisa que a gente tem interesse, com o objetivo de que, aprendendo sobre essas coisas, em algum momento a gente vai atingir os nossos objetivos e os nossos sonhos. E realmente tudo isso pode ter esse potencial. O problema, e foi o que eu aprendi naquela época, é que muitas vezes a gente acaba tendo uma obesidade mental por conta disso. Para a gente aprender aquilo que a gente tem interesse, a gente fica acumulando conhecimento sem parar. E o próprio ato de fazer isso acaba nos impedindo de focar naquilo que realmente importa e nos faz esquecer do principal.
colocar em prática. Muitas vezes, esse acúmulo excessivo de conhecimento também acaba gerando um grande peso em nossa consciência. Cansa a gente, nos estressa. Isso faz com que a gente perca o nosso tempo com coisas que não necessariamente vão nos ajudar. E é por isso que é preciso parar e selecionar somente aquilo que realmente importa. Aquela coisinha específica que você pode focar e colocar em prática que definitivamente vai te ajudar a chegar onde você quer. E foi exatamente isso que eu fiz. Desculpa. Qual que é o seu nome? Oh. O que você tá fazendo aqui, cara? Ei. Eu tô perdido. Só uma direção. Pra onde é que eu tenho que ir? Jovem, basta você olhar para outro ponto de vista. Você já tem tudo nas suas mãos. Por outro ângulo. Obrigado, velho da areia! E aí, gente? O que vocês acharam? Sabe, isso daqui foi uma viagem que a gente fez. Mas mais importante do que o processo que levou a gente a produzir tudo isso aqui que acabou de assistir foi justamente o conceito, o contexto que a gente quis passar. O deserto é uma jornada, é um caminho árido que a gente sabe que muitas vezes a gente vai descobrindo ao longo do tempo, só que a gente não sabe como começar. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe, dentre tantas coisas que a gente pode aprender, qual é a primeira. A gente não sabe se a gente vai seguir um único caminho, se a gente vai seguir vários. E foi por isso que a gente quis fazer todo esse esforço, só para mostrar um nível de comprometimento que a gente tem com você, para entregar o conteúdo que eu sei que é indispensável na vida de qualquer pessoa que esteja assistindo aqui. Porque era isso que eu queria que existisse quando eu comecei, há 3 anos atrás. E é exatamente isso que eu vou trazer aqui no Segredos do Jovem Milionário. Deixa eu perguntar, quantas pessoas tem aqui? 16 mil. 16 mil? 16 mil? 17? Caraca, gente, olha. Vamos fazer o seguinte, ó. Agora, deixa eu ver quem está aqui ainda. Eu vou voltar agora para o mais importante. Deixa eu ver quem está aqui. Fala, Luiz, fala, David. Se vocês gostaram da atuação, achou que isso daí foi... Eu vi um cara falando, achei cringe, mas vou dar moral aqui, porque o cara se esforçou muito, tá? Acontece. Obrigado, cara, pelo esforço aí. Deixa eu ver, ó. Black Heart, Guilherme Santos. Pô, maneiro, gente. Maneiro. Então, ó. Tem 16 mil pessoas ao vivo aqui hoje. 17. Já estão corrigindo aqui. Dessas pessoas, algumas são inseguras com a forma como elas aparentam, sabe? Como elas falam. Algumas são ansiosas com problemas que elas, sabe, nem tiveram ainda. Você se identifica com isso? Você já passou por uma situação dessa na sua vida? Algumas das pessoas que com certeza estão aqui assistindo, dessas 17 mil, não fazem ideia do porquê que elas estão fazendo o que fazem e como que essas coisas que elas estão fazendo hoje vão servir para o seu futuro. Então, por isso, enquanto você estiver aqui, eu queria te pedir uma coisa. Todas as preocupações que você tiver hoje, deixa longe. É um combinado que a gente vai fazer junto. Hoje, eu e você. Se você tiver qualquer preocupação que não tenha relação com você estar aqui presente nesse momento para esse evento, esquece, bloqueia. Tudo bem? Eu posso contar contigo para isso? Porque durante o tempo que a gente vai estar junto aqui nessas lives, assim, para mim, nada importa além desse momento. E eu espero isso de você também. Porque nesse momento eu preciso te dar um aviso. Vão ter situações que eu vou te falar coisas que vão te desafiar. Como assim? Vão desafiar completamente o senso de verdade ou mentira que você tem do mundo. De certo ou errado. Eu vou te ensinar coisas que vão te fazer olhar esse mundo gigantesco de 7 bilhões de pessoas de uma forma muito mais desconfortável do que você jamais olhou.
só que com mais clareza. Como se você tivesse sido míope a sua vida inteira e finalmente tivesse recebido um par de óculos com os quais olhar a verdade do mundo. Então, até o final desse evento, você vai saber o caminho que você precisa seguir para você conseguir se tornar uma pessoa de sucesso. De preferência jovem, para que você consiga aproveitar esse processo. E até o final desse evento, o que é que você vai ter aprendido? Qual que é o meu comprometimento contigo aqui? Primeiro, você vai sair desses 4 dias sabendo como identificar oportunidades e se manter apto a aproveitar essas oportunidades para conseguir ganhar dinheiro com elas. Segundo, você vai saber como encontrar o caminho que você vai seguir. Então, se você hoje não sabe como começar, a gente vai sanar isso exatamente ao longo desses 4 dias. Terceiro, você vai saber como deixar de procrastinar para tomar ação e seguir o caminho que você impôs e descobriu que você deveria seguir no primeiro momento. Quarto, você vai saber como fazer o dinheiro trabalhar por você para te isentar do compromisso de ter que trabalhar pelo dinheiro. E por último, número 5, você vai saber como ganhar mais dinheiro agora, nessas lives, de forma prática, para que você consiga aumentar a sua renda, alcançar a liberdade financeira e conseguir viver por independência enquanto você é jovem para isso. Beleza? O que vocês acham disso daí? Deixa eu ver se tá bom para vocês. Combinado? Temos um compromisso então, gente, que a gente vai passar esses próximos 4 dias juntos, porque se você se comprometer, da forma como eu estou me comprometendo aqui para ficar esses 4 dias com você, a pessoa que está assistindo agora vai aprender tudo isso que eu acabei de falar. Beleza? A galera tá falando, curtir, é isso. Bom, só tem uma condição, que eu não te falei, por sinal, gostaram do próprio aqui? Realmente tem água aqui dentro, tá? Tem uma condição. E essa daqui, você precisa levar do fundo do coração, cara. Primeiro, desconfia de tudo que eu te falar. Tudo, sem exceção. Principalmente se você me conheceu nas últimas semanas. Tem alguém aqui que não me conhecia até um mês atrás? Alguém aqui que não sabia o que era Jovens de Negócios ou Breno? Principalmente, cara, agora eu tô falando contigo. Se você me conheceu nas últimas semanas, desconfia de tudo que eu te falar. Seja 100% cético sobre tudo que eu te disser. Só que, faça tudo que eu te falar. Como assim? Sabe por quê? Porque só assim você vai poder exercer senso crítico e descobrir por si mesmo se o que eu tô falando é verdade ou não. Então, ouve tudo que eu te falar. Duvide de tudo que eu te falar. Mas faça tudo para que você tire as próprias conclusões sobre o que eu estou dizendo para você fazer. Posso contar contigo para isso? Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. A galera tá falando, te acompanho desde o começo. Pô, que legal, cara. Que maneiro. Bom, vamos lá, gente. Por quê? Porque fazer aquilo que eu te disser vai muitas vezes significar abrir mão das coisas que você já acredita, sabe? A gente tem uma série de coisas que a gente pensa de forma pré-concebida. Então, depois que eu te der as ferramentas desse evento, né, que você vai aprender sobre tudo isso que eu te falei nesses 4 dias, você não ter sucesso vai ser culpa inteiramente sua. Pausa, eu vou repetir isso aqui. Depois desses 4 dias de evento, se você não aplicar o que eu te falar e você não ter sucesso, vai ser culpa inteiramente sua, porque você vai saber o que fazer. Vai ser a sua decisão seguir os passos que eu vou te passar durante esses 4 dias, ou vai ser a sua decisão continuar na mesmice. Aqui tá o Morfeu, sabe, do filme Matrix, te dando 2 pílulas, a azul, que vai te manter com os mesmos olhos que você teve para o mundo durante a sua vida inteira, e a vermelha, que vai te abrir os olhos para o mundo como você nunca viu, mas que está mais perto da verdade. É exatamente isso. Agora, a pergunta é, você está disposto a abrir mão da sua visão de mundo? Você está disposto a abrir mão da sua inocência? Você está disposto a tomar a pílula vermelha da Matrix? Bom, porque se você estiver disposto, eu preciso que você me responda o seguinte. Por que você quer ganhar dinheiro? Realmente, assim, me fala, do fundo do seu cerne, cara, por que você quer ganhar dinheiro? Todo mundo tem motivo, sabe? Você pode querer liberdade para viajar o mundo. Você pode querer dar uma qualidade de vida boa para as pessoas que você ama. Você pode simplesmente fazer
sabe, as coisas que você sonha em fazer, como viajar e tudo. Bom, eu quero que agora você me fale o que você quer. Por que você quer dinheiro? Você quer dar uma casa para uma pessoa que você é perdidamente apaixonado, para o seu pai, para o seu filho? Você quer dar uma qualidade melhor para si mesmo? O que é? Você quer o carro? Você quer a casa? O que é que você quer de fato? Você quer poder valorizar os seus pais? Eu preciso que você faça o seguinte agora. Que você pegue exatamente o porquê que você quer ganhar dinheiro e que você anote isso. Sabe, você quer mudar o mundo? Pode ser que você queira, sabe, independência simplesmente dos seus pais, você queira alguma outra coisa, não tem problema. O importante é que você seja sincero consigo mesmo. Você quer reconhecimento das outras pessoas? De novo, não importa. Independentemente do seu porquê, anota por que você quer ganhar dinheiro. Não existe porquê certo ou errado, bom ou ruim. O importante é que você seja sincero consigo mesmo. Combinado? Beleza? Então, ó, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Estão falando aqui que tem... Quantas pessoas estão ao vivo? 19 quase. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma meta? O que você acha que a gente pode dar pra galera aqui? Pô, vamos colocar uma meta de 20 mil pessoas ao vivo aqui. Só que, ó, eu vou fazer o seguinte, o time, ele vai preparar alguma coisa aqui pra vocês, tá? Se a gente bater 20 mil, eu vou dar uma coisa que vocês vão poder ter hoje. E eles vão falar daqui a pouco o que é, beleza? Então, ó, meta de 22 mil, a galera tá achando que 20 tá fácil. Então, ó, pediram pra aumentar a meta aqui. Ó, e é o seguinte, a gente vai colocar uma meta de 22 mil, só que, ó, é o seguinte, gente, vocês têm que falar o que é que a gente vai fazer pra motivar a galera a poder guardar, pra poder mandar essa live pra mais gente, beleza? Então, gente, vamos voltar aqui, ó. Pega esse porquê, guarda ele, e a gente vai voltar nele amanhã. Mas você precisa ter o porquê que você quer ganhar dinheiro. Beleza? Ok. Agora é a hora. Vamos começar. Quaisquer que sejam os seus porquês, tá? Os princípios, para você alcançar eles, são os mesmos. Mas, antes da gente ir além, chama alguém que você se importa. Manda essa live para aquele seu grupo do WhatsApp dos amigos que você conversa do bar, da faculdade, manda no grupo do Facebook, no Instagram, manda para quem você sabe, para aquele amigo que, quando você estiver vivendo os melhores anos da sua vida, você quer que ele esteja junto, sabe? Então, se você considera essa pessoa, só faz o seguinte, manda isso para ela agora. Posso contar contigo? Posso contar contigo? Então, ó, eu tô esperando o time falar sobre qual que vai ser o bônus aqui da galera, tá? E aí a gente vai para essa meta de 22 mil, beleza? Enquanto isso, deixa eu beber meu cantil aqui. E aí, a gente, sem mais delongas, vai fundo e começa. Deixa eu ver quem tá aí. Fala, Inês. Fala, Nef. Fala, Camille. Pedro. Rian. Raíssa. Gente, então, muito prazer, meu nome é Breno Perrucho, tá? Pra quem não me conhece, quando tinha 22 anos de idade, vendi 20% do meu negócio por R$1 milhão. Eu fundei e estruturei outras 3 empresas além disso, a Mônaco, uma marca de roupas, a Kraus, uma produtora de vídeos, e a The Compass, um portal de notícias. O faturamento combinado dessas iniciativas hoje chega em R$5 milhões por ano. Tá? E a gente recentemente fez uma fusão dessas marcas. O valuation que a gente fundiu todas as marcas foi em 30 milhões. E por que eu tô te falando isso? Porque o processo aconteceu muito rápido. Só que você pode escolher ouvir isso aqui. E você pensar, putz, caramba, como é que pode, né, uma pessoa nova que conseguiu todas essas coisas? Como é que pode, eu que às vezes sou mais velho, ou então às vezes eu que, sabe, não tenho tudo isso, sabe, já passei por tanto, não tenho os mesmos resultados? É simples, é por isso que você está aqui. Se você está aqui hoje, é porque você sabe que tem coisas que você precisa se desenvolver e é o meu papel poder democratizar esse conhecimento para que a gente fique nivelado. E com isso, com a estratégia que eu usei e que eu uso, você possa aplicar isso na sua vida e também se tornar um jovem bilionário. Essa é a concepção de tudo que a gente vai falar, tá bom? A primeira coisa que você precisa entender
é que não existe verdade. Tudo é uma construção social. Como assim? Tudo ao nosso redor foi criado por pessoas que não são mais inteligentes do que a gente. Quem disse isso foi Steve Jobs. Todo o conceito que a gente tem a respeito de religião, de trabalhar de 9 às 5, em corporação, em hábitos, cultura, tudo isso foi o produto do coletivo humano em criar o mundo como a gente conhece hoje. Isso começa desde cedo na nossa cabeça. A gente forma pensamentos que ficam com a gente lá no momento em que a gente é criança. Imagina o seguinte, imagina um bebê, tá? Um bebê, ele está se arrastando pela sua casa, aprendendo a dar os seus primeiros passos. E aí, ele olha para cima no balcão e ele vê uma panela brilhando. E aí essa panela chama tanta atenção no bebê que ele tenta desesperadamente, engatinhando da forma meio bagunçada que ele anda, pegar essa panela. O que ele faz? Ele derruba a panela e faz um estardalhaço no chão. Pá! E aí, a mãe desse bebê, né, desesperada de ter acontecido alguma coisa, diz o seguinte: filho, eu não acredito que você fez isso. O menino nem entende ainda, é um bebê. Você está proibido de mexer nessa panela, hein? Ele nem entendeu, ele é um bebê, mas ele vê que a mãe ficou irritada e ele, putz, é meio esquisito. Aí no outro dia ele vê a mesma coisa. A mãe deu mole e deixou a panela ali, em cima do balcão. Nisso que a mãe deixa a panela em cima do balcão, o bebê ele fica vislumbrado com aquele negócio brilhante. E o que ele tenta fazer? Tenta pegar a panela. E aí nisso que ele tenta pegar a panela, ele vai de novo da sua forma bagunçada de andar, ele derruba a panela no chão. E aí mais uma vez, eu já avisei que não era para você fazer isso. Aí o filho ele começa, putz, eu acho que toda vez que eu faço isso daqui, de tentar pegar a panela, a minha mãe não gosta. Isso daqui é uma alegoria que mostra uma série de coisas que acontecem repetidamente ao longo da nossa vida. Talvez você reconheça que os nossos pais eles tendem a passar a maior parte da nossa infância tentando fazer a gente andar e falar, e aí depois eles tentam fazer o resto da nossa adolescência com que a gente fique sentado e calando a boca. Isso é uma estrutura que faz com que a gente inibe a nossa criatividade. Você pergunta alguma coisa, por que eu estou dizendo que é? Mas por que eu não sei o que é assim? Porque eu sou sua mãe, eu te mandei. Mas por que eu não posso fazer isso? Porque não, e ponto. Essa é a mentalidade com que a gente é formado. A gente aceita as verdades absolutas do mundo porque os nossos pais dizem que são, ou simplesmente porque a gente é influenciado pelos nossos amigos, familiares, ou figuras de autoridade como os professores a dizerem que é, né? E aí a gente ingressa numa coisa chamada de plano de 59 anos. Você já ouviu falar no plano de 59 anos? Comenta aqui se você acha que você já ouviu isso aqui em algum lugar. O que é o plano de 59 anos? É basicamente quando você assina, né, esse produto que você tem que pagar recorrentemente até os 65 anos de idade. Você começa com 6 e você termina de pagar esse plano aos 65. Mas o que ele de fato? O que é esse plano? É assim, com 6 anos de idade, a gente entra na classe de alfabetização. O que é a classe de alfabetização? É basicamente quando você, no primeiro momento da sua vida, você é colocado a ser induzido a conversar com outras pessoas, sabe? Se tornar um ser social. E aí você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende a ser uma pessoa comportada, você aprende a agir com outras pessoas e trabalhar em equipe. E aí depois disso, você começa a fazer prova. Você sobe mais na escola, você faz uma prova, aí você aprende que, putz, eu tenho que tirar boas notas, porque quando você tira boas notas, você recebe uma carinha feliz na sua prova ali. E quando você recebe uma carinha feliz, você leva isso para o seu pai e aí todo mundo fica bem. Você fica sentindo com um senso de gratidão por isso. E aí você fala, caramba, preciso tirar a boa nota. Aí você sobe de ano. E aí você repetidamente passa disso ano após ano, até que você chega num terceiro ano do ensino médio. Que é o ano do quê? É o ano do vestibular. É o ano em que você mais fica comprometido a conseguir finalmente encontrar o caminho da sua vida. Então, você passou a vida inteira sendo ensinado que toda a sua vida era voltada para que você faça uma prova que vai definir exatamente a sua vida no próximo ano. Não é isso? Você vai aprender as coisas que vão te fazer passar bem no vestibular. E aí você com 17, 16 anos, você tem que responder o seguinte, o que você quer ser da vida? Você já recebeu essa pergunta? Me fala aqui se você, quando tinha 16, 17, ou se você tem 16, 17 anos, se você é perguntado isso, o que você quer fazer da vida? Como se a gente tivesse que esperar, com 16, 17 anos de idade, você tivesse maturidade para conseguir saber o que você vai fazer pelos próximos
40, 50 anos da sua vida. Sendo que você nunca viveu na prática essas coisas. Sendo que existe uma série de outras coisas que a gente poderia ter aprendido para ter mais horizontalidade. Para a gente ter mais opções, possibilidades do que fazer na nossa vida. A consequência da gente seguir esse caminho padrão, sem nunca questionar por que a gente começou, da gente simplesmente seguir esse caminho padrão da forma como os outros dizem pra gente que é certo ao longo da vida, fazem com que eventualmente a gente chegue no impasse. Que é você fala, caramba, tudo que eu fiz até aqui foi para me levar a isso, e hoje eu não faço ideia do porquê que eu cheguei, do como que eu tô fazendo isso daqui vai impactar no meu futuro. Eu não vejo sentido no meu futuro fazer algo do que eu tô fazendo hoje. Já aconteceu isso contigo? Sabe, se sentir como se você não tivesse, se não tivesse senso crítico para dizer, caramba, eu fiz tudo que eu tinha, tudo que eu fui ensinado a fazer, chegou nesse ponto. E eu não faço ideia do que fazer no meu futuro agora. Parece que foi tudo para caminho diferente. Se você já passou por isso, você provavelmente encontrou o seu ponto de incongruência. Um ponto de incongruência é nada mais do que um momento da sua vida em que você não consegue ver relação com o que você está fazendo hoje, com o que você espera para si no futuro. E o problema disso é que quando você chega no seu ponto de incongruência, você não sabe o que fazer. Porque você foi ensinado que até aquele ponto você deveria ter feito exatamente aquilo que você fez. E aí você olha pra frente, você não consegue se imaginar fazendo aquilo por tantos anos, caso contrário, sua vida vai ficar miserável. E aí, o que acontece? Você vai deixar de seguir o padrão que toda a sociedade impôs que você deveria seguir? Ou você vai fazer outra coisa? Você vai simplesmente aceitar que a vida é injusta e que você tem que se dispor a fazer um monte de coisa que você não gosta durante anos, ficar vivendo só nos finais de semana, porque o trabalho profissional que você se qualificou a vida inteira para você fazer, você não gosta? É isso? Porque se você entender o seguinte, que a nossa realidade é inventada, isso significa que ela pode ser inventada pelos outros ou ela pode ser inventada por você. A partir do momento em que você entende que tudo à sua volta foi inventado, essa realidade ela pode ser inventada pelos outros, imposta a você, ou ela pode ser inventada por você, imposta sobre si mesmo. E para você entender exatamente o que eu estou falando, eu vou te apresentar uma coisa. Mas antes, quantas pessoas a gente tem aqui? Mais de 20 mil. Mais de 20 mil. Se a gente bater 22 mil, a live vai ficar gravada até meia-noite. Foi isso aqui que eles falaram. A gente tinha combinado de não deixar gravado para... Por quê? Porque se a gente faz um compromisso e a gente chega atrasado, ou se a gente deixa de abrir mão de outras coisas em prol desse compromisso, cara, é porque a gente valoriza esse compromisso. Você prioriza realmente alcançar coisas que você jamais imaginou alcançar na sua vida, então você vai ter que abrir mão de muitas coisas também. Às vezes tem outras coisas que você poderia estar fazendo agora, e simplesmente pelo fato de você estar aqui mostra que você tem prioridade sobre essas coisas, e por isso eu sou grato. Mas eu fico mais grato ainda por você estar fazendo isso para você mesmo. Então, justamente para a gente poder dar uma folga ainda mais, se essa live eu bater 22 mil pessoas, ela vai ficar disponível até meia-noite, beleza? E aí meia-noite a gente vai tirar, e aí não tem negócio. Combinado? Beleza, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aí. Cara, tá passando difícil de ler, velho. Difícil. Bom, e tem outra meta também. A galera da audiovisual tá falando, seguinte, a gente preparou um wallpaper exclusivo do nosso evento aqui, que a Jovens preparou para você. Só que, pra gente liberar o wallpaper para todo mundo, pra você colocar bonito no seu celular, ela tem que chegar a 23 mil pessoas. Então vamos de novo, tem os marcos, 22 mil pessoas ao vivo, a gente vai deixar ela disponível até meia-noite. 23 mil pessoas ao vivo, a gente vai liberar o wallpaper. Combinado? Então, faz o seguinte, já manda para as pessoas que você se importa, para as pessoas que você queira compartilhar os seus melhores anos. Fala assim, cara, olha só, eu te considero, eu sei que você deve estar ocupado agora, eu sei que você deve estar passando por muito, mas confia em mim. Isso daqui vai ser bom para você. Tá? É o meu comprometimento contigo de que você vai sair daqui um jovem transformado, beleza? Então vamos continuar. O que você precisa saber dos níveis de consciência? Os níveis de consciência são 3. Eles são representados numa pirâmide. O que isso daqui significa?
que existem 3 formas de você olhar o mundo, basicamente isso. Você lembra que eu falei que até o final desse evento você vai colocar óculos que vão permitir que você possa ver a vida de uma forma diferente, com mais clareza, como se você não tivesse sido bloqueado por todos os inputs e por toda a cultura que hoje formaram a sua personalidade? Quando você entende qual é um número, qual que é o nível de consciência que você está, a consequência disso é que você sabe o que fazer para conseguir ascender nessa pirâmide, beleza? Qual que é o primeiro nível? 95% das pessoas estão nesse nível aqui, que é o estado de vítima. O que é o estado de vítima? Você deve saber. O estado de vítima é uma pessoa que se sente acanhada em relação a esse mundo gigantesco de 7 bilhões de pessoas e pensa, que droga que isso está acontecendo comigo, se o governo não cobrasse tantos impostos, pelo menos. Mas se o coronavírus não tivesse acontecido, se a economia não tivesse ido tão mal. Mas se o Bolsonaro não tivesse assumido o governo, se o Lula não tivesse assumido o governo, a minha vida seria muito melhor. O estado de vítima é aquela pessoa que não se sente como ela tivesse responsabilidade por nada, porque tudo acontece para ela. Você já conheceu alguém assim? Eu vou pedir para a galera compartilhar aqui. Tem um slide que eu queria mostrar para ficar bem claro em relação à diferença desses níveis aqui. A gente consegue mostrar para a galera? Ou tá mostrando já? Consegue? Tá mostrando? Massa. Então é o seguinte. O slide está aqui na tela, gente. Esses são os 3 níveis, tá? O primeiro deles é o estado de vítima. Você já deve ter conhecido alguém assim, sabe? Que costuma reclamar das coisas, que leva as coisas para o negativo. Porque já deve ter conhecido alguma pessoa que você falou uma coisa e você sabe, e depois você falou para outra pessoa a mesma coisa, do mesmo jeito, e elas levaram para caminhos completamente diferentes? Provavelmente é porque elas estavam em níveis diferentes do nível de consciência. O estado de vítima não tem nada de errado. É simplesmente a pessoa que vive sobre as construções sociais que foram impostas a ela. Ela acredita, sem questionar, na realidade do mundo. Ela acredita em corporação, ela acredita em matrimônio, ela acredita nas coisas que hoje a gente tem como verdade. Como assim, Breno? Matrimônio não é uma verdade? Não, cara. A partir do momento em que você vai para o nível 2, que é o hacker sociocultural, você começa a perceber que a realidade à sua volta ela é manipulável. Ela pode ser moldada com base na forma como você quer que o mundo seja. Ou seja, falando do matrimônio, se você não acredita na relação monogâmica de um homem e uma mulher, você pode acreditar na relação entre pessoas do mesmo sexo, ou, inclusive, mais de 2 pessoas. Você escolhe como você quer viver a vida com base no que você impôs a si mesmo. Vou dar um outro exemplo aqui. Você não acredita em trabalhar de 9 até 5. Você prefere muito mais trabalhar com horário flexível, ou você acha que a forma como a nossa sociedade tradicional engessada impôs que você deveria bater ponto não condiz muito com isso. Então, você pede demissão, você abre uma empresa de horário flexível, você faz o seu próprio produto, o seu próprio serviço, e você entrega isso para o mundo. Porque o hacker sociocultural, ele hackeia os paradigmas que moldam a nossa sociedade e reconhece que tudo ao nosso dispor, à nossa volta, foi criado por pessoas que não são mais inteligentes do que a gente. E quando a gente entende isso, a gente pode mudar as coisas. A gente começa a viver uma tendência de autoevolução pessoal. Como assim? Quando a gente reconhece que a gente tem responsabilidade para mudar as coisas que acontecem na nossa vida, a consequência disso é que a gente busca mais conhecimento para conseguir agir de forma assertiva na nossa vida. Ou seja, se você acredita que você pode abrir um negócio e que você consegue gerar riqueza com isso, por que você vai perder um segundo estudando sobre qualquer outra coisa que não vá fazer você chegar mais perto disso? Quando você reconhece que os riscos, eles são nada mais do que uma construção social que te faz você ficar no presente e na estagnação, ao invés de pensar no, caraca, e se der certo? Aí você cada vez busca mais fontes de conhecimento sobre a qual você começa a evoluir. E tem uma coisa engraçada que acontece nas pessoas que chegam no nível 2. O hacker sociocultural, ele também começa a ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque como a realidade é moldável e como ele reconhece que ele começa a aprender muito e buscar ativamente o conhecimento, aquela frase clichê que a gente está acostumado a ouvir, ela se reproduz, que é, quanto mais a gente aprende, mais a gente ganha. Quanto mais a gente assume que tudo à nossa volta é a nossa culpa e tudo é a nossa responsabilidade, a gente consegue mudar as coisas, então
É tudo a nossa escolha sobre como interpretar os acontecimentos do mundo à nossa volta, onde focar e como as coisas significam. Então eu vou repetir. A gente escolhe como interpretar os acontecimentos à nossa volta. Com isso a gente pode escolher onde focar. E a gente pode escolher o significado que a gente dá às coisas. E é por isso que quando você fala a mesma informação para duas pessoas diferentes, elas podem levar para lugares completamente diferentes também. Às vezes, você dá uma zoada no amigo seu, sabe? Você fala, pô, mano, sério, pô, que babaquice você fazer isso. E a pessoa fica super sentida. Como se você tivesse, como assim esse cara? Nem tem intimidade comigo, tá dizendo isso. Quando você diz isso para a mesma pessoa, para uma outra pessoa, só que a mesma coisa, e você igualmente não conhece ela tanto, você fala, caraca, cara, é mó engraçado, velho. Pô, nem me conhece, já tá metendo essa aqui, pô. Brincadeira. E ele leva na brincadeira mesmo, sabe? Isso daqui é porque cada um tem um filtro sobre o qual escolhe olhar as coisas à sua volta. É como se fosse um véu que peneira as informações com base nesses pensamentos pré-concebidos que a gente desenvolveu lá desde trás. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer que essas crenças que a gente tem, essas formas automáticas que a gente tem de olhar o mundo, elas podem ser retiradas e podem ser incluídas com outras, porque é tudo sobre a forma como a gente escolhe acreditar, sabe? Vamos supor que você acredita que para você ficar rico você precisa ir num cassino, e essa é a única forma que você acredita. Você pode se isentar dessa crença e colocar outra de que, caramba, talvez existam outras formas além dessa. Vou dar um outro exemplo. Você pode ter a crença de que rico é mesquinho, de que rico quer roubar dinheiro das pessoas, extrai dinheiro da população pobre e fica com o dinheiro todo para si, por causa desse seu egoísmo. Você pode escolher eliminar essa crença e substituir ela por, cara, o bolo é grande demais e crescente a ponto de ser dividido para todas as pessoas se simplesmente a gente se dispuser a aprender o que fazem pessoas ricas. Entendeu? Todas elas são crenças. Só que algumas crenças te geram dinheiro, outras crenças tiram dinheiro. Então, você precisa reconhecer quais são as crenças que você tem, para que você consiga saber como agir sobre elas. E se você exercita frequentemente substituir as coisas que não fazem sentido para que você consiga alcançar seus resultados versus as que fazem sentido para isso, você depois chega no próximo nível. Você chega no nível 3. O nível 3 é o estado de consciência limitada. O que é o estado de consciência limitada? Consciência limitada é quando você conseguiu chegar num nível tão grande de riqueza e conhecimento que nada que você faz na vida tem nenhum sentido se não for para impulsionar a raça humana para frente. Eu posso dar alguns exemplos aqui de pessoas que estão muito perto ou já chegaram nesse nível. Vamos lá. Bill Gates. Bill Gates é um cara que ficou bilionário, ele fundou a Microsoft, ele abriu o IPO, ele se tornou o homem mais rico do mundo durante muitos anos, e depois ele começou uma instituição filantrópica, a Bill e Melinda Gates Foundation, em que ele tem o objetivo basicamente de erradicar a fome no mundo. Ele já erradicou doença, ele já conseguiu levar o sistema de saneamento básico para lugares super desfavorecidos economicamente. O único objetivo que ele tem é conseguir criar um mundo sustentável e que possa evoluir. Por quê? Porque ele é bonzinho? Porque ele chegou no nível 3. Ele sabe que nada importa além de poder fazer com que o mundo que ele criou, o mundo que ele deixou, seja melhor do que o mundo que ele encontrou no primeiro lugar. Vamos lá, um outro exemplo. Esse daqui é polêmico, porque muita gente discorda, mas eu particularmente tenho como crença absoluta de que é Elon Musk. Cara, o Elon Musk hoje é o primeiro ou segundo homem mais rico do mundo. Beleza. Ele criou vários negócios que todos eles são pautados em resolver problemas que são de sustentabilidade do mundo. Ele criou a Tesla, que é uma empresa de carros elétricos. Uma empresa de carros elétricos porque ele sabe que a quantidade consumida de combustíveis fósseis que hoje movimentam os nossos carros, eventualmente vai acabar. E que o consumo, a taxa de consumo e retirada de combustíveis fósseis da Terra é muito maior do que a sua taxa de reposição. Ou seja, criar um ecossistema e um mundo sustentável é imprescindível. Outra, ele criou o SpaceX também, que tem um único objetivo de poder tornar a raça humana uma espécie multiplanetária. Por quê? Porque se a gente só está em um planeta, o que acontece é que a gente aumenta os riscos de cair um meteoro e dizimar completamente a raça humana, da mesma forma como aconteceu com os dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Ou seja, essas pessoas são movidas por coisas que vão muito além do financeiro. Depois que você chega numa quantidade de patrimônio que simplesmente não faz sentido você escolher as suas ações com base no se elas vão dar mais ou menos dinheiro para você, aí sim,
você pode dizer que você chegou no nível 3. Dito isso, eu queria traçar alguns paralelos que são muito importantes e que vão fazer um gancho no final. Com tudo isso daqui que eu te falei. E que você vai sair daqui conseguindo aplicar na prática uma série de princípios que eu vou te falar. Então, para isso, tudo bem eu falar um pouco sobre a minha história? Beleza? Pera aí, galera, que a galera da produção tá falando alguma coisa aqui. Estão perguntando sobre a apostila da live. Ah, tá, seguinte, ó, beleza. A apostila da live ela vai estar disponível para todos que estão no grupo do WhatsApp. Tem um link aqui embaixo, tá? Se você clicar, você vai ver que tem um link para o grupo do WhatsApp do evento. E todas as mídias que a gente for disponibilizar para vocês, o wallpaper, né, o resumo, vão estar lá. Então, se você não estiver no grupo do WhatsApp, clica aqui para você entrar lá agora, beleza? Bom, vamos ao término. Lembra da meta dos 22k. A galera tá falando aqui, gente, se bater 22 mil pessoas ao vivo, a gente vai manter a live gravada até meia-noite, beleza? Então precisa bater 22 mil pessoas aqui. Manda para quem se importa para isso, ok? Bom, vamos lá então? Vamos lá? Combinado? Beleza, então tudo bem, gente, contar um pouquinho da minha história aqui, que eu acho que você vai ver alguns paralelos que vão ser muito importantes para que você possa pautar as decisões que você vai ter. Tudo bem? Tudo bem você? Bom, primeiro de tudo, eu vou falar algumas coisas aqui que eu não falei antes, e tem motivos, né, do porquê eu não falei isso. Primeiro, porque ainda é muito delicado para mim, e segundo, porque eu nunca me senti muito confortável com isso, mas eu sei que foram momentos da minha vida que eu vou contar para você que não existem mais, já passaram, e que me trouxeram ensinamentos que são muito, muito valiosos e que hoje me deram muito dinheiro. Então, eu queria poder compartilhar um pouco dessa história com você agora, tá? Mesmo sendo um pouco delicado, mesmo sendo até um pouco vergonhoso, se você me permitir, se você disser que tá tudo bem. E aí a gente segue. Pode ser? Bom. Quando eu tinha lá uns 12, 13 anos de idade, eu tinha música como um refúgio. Meu pai tinha ensinado a dar os primeiros arranhos no violão, eu tinha feito aula de bateria, de piano, e eu comecei a entrar a fundo no mundo da música. Só que eu lembro que eu era tão inseguro que eu precisava ir pra escola e levar o violão pra ficar tocando no recreio na esperança de que outras pessoas iam chegar perto e querer ficar ali comigo, sabe? Era isso que eu queria, chamar atenção. Eu meio que me elevava, mostrando que eu era bom numa coisa, porque eu tinha vergonha de eu mesmo ir atrás e criar relacionamentos com as pessoas, sabe? Eu ficava muito tímido e eu basicamente chegava em casa, me olhava no espelho e achava que ali não estava uma pessoa que eu admirava, tanto esteticamente, quanto intelectualmente, quanto na parte de humor, sabe? Tudo isso eram coisas que me incomodavam profundamente. E isso pautava as minhas decisões. Eu cheguei várias vezes a, por exemplo, estar com alguma pessoa que eu ficava intimidado, que eram as pessoas mais legais e tal. E eu chegava para algum amigo meu e falava, mas ele nem toca violão tão bem. Eu falei, o que tem a ver, sabe? É uma coisa tão boba isso. Só que eu era extremamente inseguro. Quando, sabe, eu era muito jovem. Isso se manteve até depois que eu cheguei no ensino médio. Isso se manteve durante um bom tempo na minha vida até. Inclusive, chegou um momento, cara, em que eu me sentia tão mal com a forma como eu lidava com as outras pessoas e que eu era tão abalado psicologicamente que um amigo meu, ele chegou e falou, Breno, é o seguinte, cara, você precisa aqui desse negócio. Era um livro explicando como falar com mulheres. É sério. Eu acho que você tá entendendo por que isso é um pouco delicado pra mim ainda, mas bom. Eu basicamente cheguei a ler todo esse livro. E aí, né, eventualmente chegou a dar certo. E aí tinha uma pessoa que eu estava me relacionando, eu estava falando com ela no telefone e eu tinha lido uma coisa que eu escrevi para ela no telefone. Então vamos lá, eu estava conversando com a pessoa e eu tinha antes redigido um texto que eu ia fingir que eu estava falando espontaneamente, só que eu estava lendo, sabe? Simplesmente porque eu achava que se eu falasse alguma coisa da forma como eu falaria espontaneamente, não seria tão bom quanto do livro. Então, basicamente toda a minha vida nesse momento da minha adolescência era pautada em como as outras pessoas iam achar quando elas olharam para mim versus o que eu achava de mim mesmo.
todas as minhas atitudes eram pautadas no que o outro ia pensar, e não com base no que ia acontecer caso simplesmente eu esquecesse tudo isso e continuasse com a minha vida mesmo assim. Teve uma vez até que eu estava no pré-vestibular, eu já tinha terminado o terceiro ano do ensino médio, não passei para medicina na pública, fui fazer pré-vestibular. Tinha um professor que era muito engraçado no curso de pré-vestibular, né? E ele contou uma piada, eu falei, cara, essa piada é muito boa. Na noite eu tinha um jantar com uns amigos de uma ex-namorada, que ia ser um primeiro encontro que a gente ia fazer, sabe? Tipo, em várias pessoas. E aí eu fiquei ensaiando a piada pra chegar lá e falar. E sim, obviamente, não é legal, não é orgânico, sabe? Não é uma coisa espontânea, não é você. É simplesmente a gente querendo manifestar ser uma coisa que a gente não é, em prol do que as outras pessoas vão pensar, versus o que a gente é de si mesmo. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que talvez eu não esteja sozinho. Por mais que comigo tenha sido muito, muito forte a insegurança, eu acredito que eu não seja o único aqui que tenha passado por isso. Então, eu queria saber de você. Você se identifica com alguma coisa do que eu falei? Você acha que às vezes você dá mais atenção àquilo que as outras pessoas pensam e você pauta as suas atitudes com base no que o outro vai pensar, com base no que você fizer, versus o que você realmente acha? Ou não? Consegue colocar aqui os comentários para aparecer? Isso basicamente foi assim com medicina. Quando escolhi fazer o curso de faculdade da medicina, eu não estava seguindo uma coisa que eu era apaixonado. Eu basicamente tinha 3 opções, que era medicina, engenharia ou direito. Eu escolhi medicina porque eu era bom em biologia quando eu estava na escola e achei que esse fosse o caminho natural. Então, foi de novo uma construção social imposta de que caso eu não tivesse escolhido um desses 3 cursos, eu teria seguido o caminho errado. Isso aqui foi o que foi me ensinado, né? Bom, e foi assim também na forma como eu me relacionava com outras pessoas, na forma como eu escolhia as minhas atividades de lazer, nas formas como eu falava as coisas que eu queria para os outros, enfim. Só tinha uma coisa que eu acreditava, de verdade, e que eu realmente olhava para mim e falava, putz, cara, eu acho que isso daqui, né, pelo menos eu tenho. E eu vou te responder da seguinte forma, acho que chegou no momento da minha vida onde, cara, nenhum dos arrependimentos que eu tenho está relacionado a eu não ter estudado o suficiente. Porque eu tinha colocado na minha cabeça, com base na influência dos meus pais, que a única coisa que importava na minha vida era conseguir entrar para uma boa faculdade. Então eu era um bom aluno. Eu estudava muito. E aí quando chegou lá no terceiro ano do ensino médio, e eu estava 100% me dedicando para o vestibular, o que aconteceu foi que teve a primeira prova de um vestibular chamado de UERJ, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, o UERJ é sigla para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E para contextualizar o que aconteceu, eu preciso te explicar como é que funciona essa prova. É uma prova que basicamente é dividida em 2 etapas. A múltipla escolha e a discursiva. Só que a etapa de múltipla escolha, ela pode ser feita 2 vezes. Então, existe uma prova que você faz no primeiro semestre do ano, dessa de múltipla escolha, e existe a que você faz na segunda metade do ano, que também é de múltipla escolha. Qual é a que você tem a nota? A que você for melhor. Então você pode fazer as 2 e você fica com a melhor nota. Como eu me dedicava bastante, na minha escola existia um sistema de remanejamento de turma. Esse sistema de remanejamento de turma colocava e caracterizava as pessoas com base em performance. Você estudou uma escola assim? Basicamente assim, tinha a turma dos alunos muito bons, dos alunos médios e dos alunos que não iam bem. Essas eram as 4 turmas da escola que eu estudava. E eu acabei ficando, durante a maior parte do ano, na turma dos melhores alunos. Deixa eu ver, a galera tá falando para ler aqui. O que é? O que a galera tá falando aqui? Né? A apostila da live vai estar disponível no grupo somente ao final da live. Beleza, galera? Então é isso. Só no final da live vai ter a apostila. Se vocês entrarem no grupo agora e verem lá, vocês não vão encontrar. Por isso, se você quer receber os materiais, o resumo, se você quer receber o wallpaper, se a gente bater 23 mil pessoas aqui, a gente vai mandar lá pro grupo do WhatsApp. Beleza? Bom, olha, eu acho que eu falei muita coisa aqui. Antes de continuar, eu queria saber o que vocês estão achando. Falando, galera aí, o Rafael Silvério falou que é aniversário, parabéns, irmão, tudo de bom, mano. Fábio Dias falou alguma coisa que já passou. Raimundo, passa muito rápido, cara, doideira. Bom, beleza, gente, tô vendo que tá todo mundo aqui ainda. A gente tem quantas pessoas? 20.500. 20.500. Seguinte,
Manda pra alguém que você se importa, cara. Fala, cara, olha só, o cara da live tá falando que são as pessoas que a gente mais se importa, que a gente tem que mandar, e eu queria fazer esse voto de confiança contigo, porque eu sei que eu quero estar junto contigo nos seus melhores anos, cara. E eu quero que você esteja junto comigo nisso também, beleza? Então, faz isso. Se a gente conseguir bater 22 mil pessoas, a live vai ficar até meia-noite, beleza? E se a gente bater 23 mil, eu vou mandar um wallpaper do evento lá no grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição. Combinado? Bom, então continuando com a história da UERJ. Tinha esses 2 momentos em que você podia fazer a prova. Você podia fazer no começo do ano, você podia fazer lá pro final do ano, ou você podia fazer as duas e ficar com a melhor nota. Eu escolhi fazer no começo do ano, como era ano de vestibular, eu queria saber na prática ali como é que era sentir, como se, putz, cara, agora tá valendo. E aí, como eu tava na melhor turma, na segunda-feira, depois do final de semana que eu fiz essa prova, o professor entrou na sala e simplesmente chegou e falou assim, quer saber? Já que essa aqui é a turma dos alunos bons, vamos fazer o seguinte, levanta a mão quem não tirou A. Era a melhor graduação dessa prova, tá? A prova tinha 60 questões. Se você tirasse acima de 43, você ficar com A. E aí, né, como era a primeira prova do ano, ainda ter a outra para recuperar, eu não tinha tirado A, eu tirei B. Eu levantei a mão. E aí eu fiquei olhando pro professor, ele ficou olhando para mim. Nossa, que estranho. Olhei pro lado, ninguém aqui do lado levantou a mão. Beleza. Olhei pro outro, caraca, velho. Olhei para trás. Quando eu percebi, eu era a única pessoa que estava com a mão levantada. E aí, a única crença que eu tinha, ou seja, de que eu era um bom aluno, foi por água abaixo. Eu senti como se eu não merecesse estar ali. Eu senti como se tudo aquilo que eu tivesse feito, única e exclusivamente, focado, porque eu era bom, não fosse isso de fato. E eu me desiludi. Eventualmente eu não consegui entrar na faculdade pública, eu não consegui cumprir com os requisitos para conseguir entrar na UFRJ, que era a faculdade lá que eu queria. Eu fui uma particular. E aí, depois de 6 meses, eu também me desiludi com medicina. Porque eu comecei a ver que a prática era muito diferente em relação àquilo que a gente estudava na teoria, enclausurado nesse contexto de sala de aula que a gente dá nas escolas. E aí, eu decidi sair. Eu larguei a faculdade, a primeira vez. Só que naquele momento, eu pensei que o fato de eu ter largado era simplesmente porque eu não bati muito com o curso, sabe? Como se eu tivesse, na verdade, que encontrar o curso certo. Porque nunca passou na minha cabeça o pensamento de que talvez eu não precisasse terminar uma graduação. A única coisa que pensou eu precisava ficar pulando de graduação em graduação até sim finalmente encontrar aquilo que eu gosto. Só que eu fui depois para uma faculdade pública. Eu consegui entrar na UFRJ para fazer engenharia. E aí depois que eu entrei em engenharia, o que eu percebi foi o seguinte: o nosso modelo de ensino, ele é muito mais feito para replicar uma necessidade industrial de 150 anos atrás, de quando a gente precisava formar trabalhadores para operar máquinas no modelo industrial, ao invés de suprir a necessidade que a gente tem hoje, de seres pensantes, criativos, que têm a capacidade de conseguir analisar os problemas do mundo e, com isso, resolver eles através de soluções inovadoras. Todo o nosso modelo de ensino, desde o ensino básico até o ensino superior, ele é moldado para formar pessoas verticalizadas. Pessoas que têm uma especialização muito forte e, com isso, essas pessoas acabam ficando defasadas em relação às reais demandas do mundo. Uma pessoa que faz medicina vai ficar 6 anos na faculdade, depois 5 anos na residência. Aí você fala, Breno, mas eu nunca operaria com uma pessoa que não passou por isso. Eu também não. Acontece que, será que não é questão de tempo até a gente conseguir ter máquinas munidas de inteligência artificial que vão conseguir analisar em 1 hora mais do que médicos conseguiram analisar de exames a sua vida inteira e tirar conclusões muito mais assertivas em relação a como tratar um paciente e diagnosticá-lo e, às vezes, até operá-lo, porque uma máquina não erra, do que um ser humano? Quanto mais verticalizado a gente é, mais especialista em alguma coisa, maior a probabilidade de que, num futuro próximo, uma máquina vá suprir o seu trabalho. Esse é o caminho natural. Agora, uma coisa que provavelmente uma máquina dificilmente conseguiria fazer é ser generalista. É ter uma visão ampla sobre como as coisas funcionam. É
poder reconhecer que a gente consegue trazer paralelos em áreas completamente diferentes e juntar música com cálculo da engenharia, termodinâmica com hipismo. Existem todas as formas como a gente consegue traçar paralelos em coisas que são absolutamente separadas e que só a gente consegue fazer. Uma máquina é feita para conseguir cumprir a tarefa que ela foi feita para fazer. Eu tive essa realização durante a faculdade e isso me trouxe uma desilusão com o modelo de ensino. O modelo de ensino como a gente conhece, sabe? E aí eu cheguei no meu ponto de incongruência. Eu não conseguia me ver no futuro olhando para frente e pensando, cara, eu sei que eu vou querer ficar embarcado como engenheiro trabalhando numa plataforma de petróleo. Eu sei que, por exemplo, eu não vou querer trabalhar numa empresa na parte de R&D, de research, né, de pesquisa e desenvolvimento como engenheiro, porque não faz sentido com os gostos que eu desenvolvi até aqui. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a fazer uma coisa para mim e não pelos outros. Porque eu percebi que o modelo de ensino era absolutamente engessado. E porque eu sempre tive dificuldade de me relacionar com outras pessoas, eu falei, olha, eu vou viver aqui aos meus termos. Eu comecei a acordar cedo. Eu comecei a acordar às 5 da manhã. Né? Por que eu comecei a acordar às 5 da manhã? Porque 5 da manhã é o que pessoas bem-sucedidas fazem? Cara, não. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia. Independentemente se você for dormir às 10 da noite e acordar às 5, ou você for dormir às 3 da manhã e acordar às 10 da manhã, você dormiu 7 horas, sabe? Você tá igual. Você vai escolher a quantidade de horas que você fica produtivo no dia, mas todo mundo tem a mesma quantidade de horas e não é acordar cedo que vai te fazer ter sucesso. Porém, o que eu pensei foi o seguinte, cara, eu preciso fazer alguma outra coisa. Eu não quero ficar nesse modelo de universidade engessado que eu sei que não vai me dar o arcabouço de conhecimento que eu preciso para ter sucesso na vida. E o único tempo em que eu tinha para fazer isso era cedo. Era de 5 até as 6:30. Porque antes eu acordava às 6:30 para ir à faculdade para estar lá às 8. Se eu fosse voltar da faculdade e começar a estudar, o que ia acontecer é que ia ficar cansado, provavelmente ia procrastinar e não ia dar conta das coisas. Então, eu me coloquei numa posição de, beleza, eu sei que amanhã é o único período em que eu tenho para conseguir absorver uma quantidade de conhecimento nisso. E eu descobri o seguinte, acordar cedo não é uma questão de sucesso, mas é difícil. E quando a gente reconhece que a gente é capaz de dar conta das coisas difíceis, uma coisa engraçada acontece. É que a gente assume que a gente é capaz de dar conta de muita coisa. Eu fiquei 6 meses, né, nessa rotina de acordar cedo, desde o momento lá em 2017 até metade de 2018, em que todo dia, de segunda a segunda, 5 horas da manhã eu levantava e eu estudava. Ia ler um livro. Eu me desenvolvia em alguma coisa. Porque era o tempo em que eu podia adquirir conhecimento que não tivesse relacionado ao modelo engessado de ensino, como as faculdades e o ensino básico. Porque eu sabia que dessa forma, inevitavelmente, eu ia conseguir descobrir um caminho que eu não tinha até então. Mas depois desses 6 meses, desses 6 primeiros meses em que eu fiquei acordando cedo, teve um momento em que eu desci lá de casa, acordei às 5 da manhã. Às 6 horas eu tinha descido, estava amanhecendo lá no Rio de Janeiro, ainda estava frio, estava meio escuro, e aí eu vi que nos prédios tinham muitas poucas luzes acesas e que eu estava indo para academia, para puxar ferro, sabe, para ficar saudável, às 6 horas da manhã. Depois que eu voltei para casa naquele dia, eu me olhei no espelho. E aí eu vi uma pessoa forte, saudável, que estava fazendo exercício há 6 meses. Uma pessoa que tinha conseguido entrar numa rotina simplesmente porque queria adquirir mais conhecimento, independentemente do que os outros achavam. Eu me senti mais confiante. Pela primeira vez na minha vida eu olhei para o espelho e falei, cara, que orgulho que eu tenho dessa pessoa. E o que eu percebi disso aqui é que autoconfiança e que eliminar insegurança é a consequência da gente exercer disciplina. A consequência de disciplina é a autoconfiança. Porque, sabe, imagina se eu chego pra você agora e falo, ô irmão, aí, acho esquisitão esse teu cabelo verde, cara, nada a ver. Só que você tem, sei lá, cabelo escuro, sabe, preto, ou louro. O que você vai olhar pra mim e vai falar, o que você tá falando, mano? Sabe, não te atinge isso. Agora, se eu chego pra você e falo alguma coisa que você sabe que é verdade e que você não gosta em si mesmo, você vai ficar mal, você vai ficar pra baixo, você vai ficar deprimido. Porque mesmo que, né, seja algo que
você poderia escolher interpretar de certa forma, seja positivo ou não, você está tão acostumado àquilo te incomodar que você obrigatoriamente vai levar para o negativo. Só que, se você está tão acostumado a dar conta do trabalho, a acordar cedo, a fazer o que é difícil, não vai importar o que qualquer outra pessoa chegue para você dizendo o que acha, porque você vai falar, como assim, cara? É lógico que eu vou acordar cedo no dia seguinte, eu estou acordando há 6 meses. É lógico que eu vou estar aqui no próximo dia, que eu vou para academia, eu já estou fazendo isso há 6 meses. Depois que você faz durante tanto tempo isso, o que acontece é que é simplesmente absolutamente confiável que você vai conseguir dar conta no próximo dia. A consequência de você exercer consistência e disciplina ao longo do tempo é que você ganha autoconfiança. E também, se você se deixa ficar arrastado, se você vive a mesma rotina, se você faz as coisas como você sempre fez, a consequência é que você vai ficar se vendo da mesma forma. Você vai se olhar no espelho, como eu estava fazendo lá atrás, olhando magrelo, feio, né, pessoa que não era engraçada e que tentava muito chamar a atenção dos outros. Mas o que aconteceu foi, depois de passar por esse tempo, não tinha ninguém que poderia duvidar do que eu estava fazendo, porque eu sabia disso. E é isso que importa, sabe? Quando você sabe o que você é capaz de fazer. Então, Breno, eu não sei o que fazer. Você sabia o que fazer, vai. Você já estava pensando no YouTube. Eu falei, cara, não estava, mano. A única coisa que eu estava fazendo era adquirindo conhecimento que eu sabia que seria mais pertinente para a minha vida do que aquilo que eu estava dando na faculdade. Então, isso daqui me fez descobrir que o resultado da disciplina é autoconfiança. Só que eu não tinha um caminho ainda. Eu só estava acordando cedo. Eu só estava fazendo aquilo que para mim fazia sentido. Então, depois que eu descobri que eu só precisava manter a disciplina, independentemente de ter um caminho, eu percebi que, cara, a forma como a gente faz algo é a forma como a gente faz tudo. Então, excelência não há de ser um ato, é um hábito. Quando você acorda cedo, arruma a sua cama, quando você vai para a academia, quando você se alimenta bem, você faz isso de dia após dia, um dia depois do outro, o que acontece é que você vê uma verdade tão forte, intrínseca a você, que você consegue dar conta disso, que o que acontece é que você não se importa com o que qualquer outra pessoa falar. Você não se importa com a imagem que você passa, você não se importa com o que ninguém vai dizer. A única coisa que você se importa é em conseguir dar conta no próximo dia. Então, a forma como você faz algo passa a ser a forma como você faz tudo. Você vai lavar uma louça, lava bem, irmão. Você está andando na rua, você leva teu cachorro para passear, você esquece de levar o saquinho para recolher os dejetos do teu cachorro, volta em casa, desce e pega de novo. Ah, mas ninguém está vendo, você está vendo. E se você se deixa abrir mão uma vez e ter exceção uma vez, o que você vai acontecer é criar brecha para que você dê exceção várias vezes. E se você cria uma vida de exceções, você não consegue criar uma vida de consistência. Você não consegue criar disciplina. E você fica se batendo. Então, a próxima vez que você se encontrar numa circunstância em que você sabe que você poderia fazer melhor, cara, faz com excelência. E cria um hábito dessas pequenas coisas você vai fazer muito bem. Porque como é que você espera que você vai dar conta das coisas difíceis? Ah, eu quero mudar o mundo. Ah, eu quero fazer uma coisa que vai transformar a humanidade. Eu quero gerar um impacto. Cara, como é que você quer gerar um impacto no mundo se você não consegue nem gerar um impacto em você, na tua rotina? Como é que você quer dar conta das coisas difíceis se você não conseguiu nem dar conta das coisas fáceis ainda? É lógico, você precisa saber do caminho. Mas existem coisas que você precisa fazer independentemente de você ter um caminho ou não. O caminho, eu vou te falar amanhã. Amanhã vai ser o momento onde a gente vai sentar e eu vou te falar exatamente como é que você consegue escolher o que você vai fazer agora que vai mais te gerar resultado e te dar satisfação. Só que tudo isso daqui que eu estou te falando independe de caminho ou não. Então, o que aconteceu depois disso é que eu comecei a ver o quão privilegiado eu era da vida, sabe? Então, eu falei, cara, eu acho que eu já consegui adquirir aqui uma quantidade de conhecimento que, putz, eu consigo ir solo. É lógico, existe muito dicotomia em relação a, será que deveria ir para a faculdade ou não? Cara, eu acho que todo mundo deveria estar lá no curso e se matricular para conseguir conhecer gente, para aproveitar a iniciativa de extensão, como foi tão bom para mim. Só que não necessariamente você precisa terminar. Chegou no momento onde eu pensei o seguinte, cara, se eu trancar agora a faculdade, eu vou ter 2 anos, que é o período de trancamento em que eu posso voltar para resumir o curso exatamente no momento em que eu estava antes, em que eu vou simplesmente responder o, putz, e se eu tivesse ido atrás, sabe? E se eu tivesse ido atrás do que eu queria? Porque a pior coisa que poderia acontecer é eu não ter feito isso e pensado, putz,
E se eu tivesse tirado esses 2 anos pra ver se eu conseguia? Porque, cara, numa boa, assim, eu fui muito privilegiado. E você precisa reconhecer isso também, se for o seu caso. Porque não é todo mundo que é. Por mais que trancar o curso não fosse algo que minha mãe concordava, eu sabia que ela não ia me expulsar de casa. Eu ainda ter comida na minha mesa, eu ainda ter cama de morar, cama de dormir, teto onde morar. Ou seja, eu sabia que mesmo com ninguém concordando que eu não tá seguindo o caminho padrão, eu estava no nível 2. Hacker sociocultural. Eu sabia que eu poderia reconhecer os privilégios e me aproveitar disso para focar única e exclusivamente naquilo que eu acreditava. Que naquela época passou a ser o canal do YouTube. Então, se a gente simplesmente deixar de ficar pensando, caramba, e se der errado, velho? E se minha mãe falar não sei o quê? E se aquele meu amigo achar que eu tô fazendo isso daqui porque não sei o quê? E se der errado? E você ficar buscando negativo? Eu te pergunto, irmão, caraca, e se der certo, velho? E se o risco que você tomar for, na verdade, uma construção que você impôs na sua cabeça, quando, na verdade, não tem risco nenhum? Porque, se você olhar para trás agora, arriscado seria se eu não tivesse trancado. Arriscado seria se eu não tivesse me perguntado, e se der certo? Porque se eu tivesse preso naquele momento, poderia estar depressivo agora. Poderia estar pensando que ainda era pessoa insegura, que não gerava resultado e que não era bom em nada. Por quê? Porque o que fez mudar a forma como eu via a mim mesmo foi justamente reconhecer os privilégios que eu tinha, exercer disciplina e pensar no que poderia acontecer caso desse certo. Só que uma coisa engraçada também aconteceu depois que eu comecei depois que eu larguei a faculdade, que foi, eu não queria mostrar pra ninguém que eu tava assim em casa coçando o saco. Tipo, minha mãe chega em casa, meu tio, vendo Netflix e tal. Eu comecei a acordar 4:30 da manhã. Porque eu sabia que eu só tinha 2 anos pra fazer dar certo. Então eu sabia que ia dar certo independentemente, porque eu tava seguindo o caminho. Eu tava dando conta do trabalho. Eu sabia que eu tinha condição de dar conta das coisas difíceis, porque nessa época que eu tranquei o curso, eu já tava 8 meses acordando às 5 da manhã. Tava fazendo exercício. Eu tava estudando. Eu tava aprendendo mais por mim do que eu jamais tinha aprendido em 3 anos de faculdade. E isso fez com que eu precisasse criar um senso de urgência. Eu só tenho 2 anos para fazer acontecer. Eu sei que vai dar certo. Pode ser que dê certo em 10. Eu sei que eu vou continuar até dar. Só que, e se... Eu não tenho 10 anos. Eu só tenho 2 até eu precisar voltar. Por isso, eu falei, vou acordar 4:30, vou dormir às 10, é isso daí. Breno, eu preciso fazer isso também? Não, cara. Por isso que eu tô compartilhando aqui a forma como eu escolhi lidar com a situação. Porque você pode tirar insights disso daqui sobre formas como você vê a sua vida. Às vezes você trabalha cedo, você não pode abrir mão disso. Às vezes você tem uma outra rotina. Às vezes você, sabe, cada um tem a sua circunstância. Mas você precisa entender o contexto, que é disciplina, consistência, excelência e formar disso um hábito. Porque aí sim você vai conseguir desenvolver segurança, autoconfiança em relação às coisas que você decide fazer. Só que você precisa de outra coisa, você precisa de um método. Você, me responde o seguinte, você acha que você é uma pessoa improdutiva? Que às vezes você tem alguma coisa para fazer e que várias tarefas ficam entulhadas no seu to-do, às vezes você nem tem um to-do, uma lista de tarefas, e você sente como se você procrastinasse o máximo até de fato conseguir, sabe, começar a sentar a bunda e fazer? Porque eu tô prestes a te falar como que você pode deixar isso de lado, tá? Quer saber como é que você pode começar isso agora para deixar completamente de lado essa procrastinação? Eu vou te falar, hein? Deixa eu só beber uma água aqui e ver o que a galera tá falando. Deixa eu ver. E aí, a galera tá compartilhando aí com os outros ou não? Como é que tá? Quantas pessoas a gente tá ao vivo aí? 19.900. 19.900? Ih, vai ter que deixar a live pra fora, hein? Bom. Galera, compartilha aqui. Se você compartilhar isso daqui com quantas pessoas? 5? Cara, provavelmente a gente vai conseguir receber gente a ponto de bater os 22 mil para deixar a live até meia-noite. Se a gente bater 23, eu vou mandar o wallpaper do evento para você lá no grupo do WhatsApp, que o link tá aqui embaixo. Mas a gente tem que bater essa galera. Então, se você acha que o conteúdo até aqui está sendo de valor, cara, você não consegue esperar até todo o conteúdo que a gente vai dar ao longo desses 4 dias, beleza? Aqui eu tô criando os fundamentos para que você consiga ter o que fazer nos próximos dias, para que a parte técnica, a parte aplicável e prática, quando ela chegar, você esteja embasado e fundamentado para conseguir agir disso da melhor forma, beleza? Então,
Comenta aqui embaixo o raiozinho das jovens, se você compartilhou. Sabe o raiozinho? A gente tem um logo agora que é um raio, foi muito inspirado em Harry Potter. Inclusive, o mapa do Maroto tá aqui atrás por causa disso. Então, se você compartilhou para 5 pessoas, comenta um raio. Para cada 5 pessoas que você mandar essa live, comenta aqui um raiozinho, beleza? Então, se você mandou para 10, comenta 2. Se você mandou para, sei lá, 50 pessoas, você comenta 10 raios. Combinado? Então, eu vou te explicar agora, cara. Como é que você pode fazer? Qual que é o método para você se tornar produtivo, tá? São 3 coisas, são 3 pilares. O primeiro deles é uma estratégia que eu chamo de matriz de Eisenhower. Né? Eu queria que a galera visse esse slide aqui, beleza, gente? Seguinte, a matriz de Eisenhower é basicamente uma forma de você pegar todas as tarefas que você tem no dia e caracterizá-las em ordem de urgência e importância. Então, ele funciona mais ou menos assim, são 4 quadrantes, tá? O primeiro quadrante é do canto superior direito, o segundo quadrante é do canto superior esquerdo, o terceiro quadrante é do canto inferior esquerdo e o quarto quadrante é do canto inferior direito. Qual que é a diferença desse daqui? Você vai colocar no seu primeiro quadrante da matriz de Eisenhower as tarefas que são urgentes e que são importantes. Quais são as tarefas que são urgentes e importantes? É basicamente aquilo que você postergou para fazer, e aí você deixou de cima da hora. Sabe um trabalho da escola que você tinha que entregar, da faculdade que você tinha que fazer? Você postergou ao máximo a quantidade de tempo que você deveria levar até ter aquilo pronto, e aí se tornou uma coisa extremamente importante e extremamente urgente. Normalmente, as tarefas que acumulam no primeiro quadrante são por falta de planejamento. Então a ideia é a gente minimizar a quantidade de tarefas que a gente coloca aqui, tá? Qual que é o curso de ação? Você tem que se planejar para que não haja mais tarefas nesse quadrante e que você consiga mandar essas tarefas para o quadrante de número 2. O que é o quadrante de número 2? O quadrante número 2 são as tarefas que são extremamente importantes, ou seja, que realmente agregam para a sua vida, como, cara, o tempo que você vai despender para ler, para ir para academia, o tempo que você vai despender para contribuir para uma causa social, para ajudar outras pessoas, para fazer coisas que você sabe que você pode se engrandecer fazendo. Você tem que se planejar para isso. Você vai pontuar todas essas tarefas que englobam isso que eu acabei de falar e colocar tudo no quadrante número 2. E aí o que você vai fazer? Você vai definir dia e horário na sua agenda em que você vai fazer isso. Se você não usa uma agenda, Google Agenda, da Apple, qualquer coisa que tenha que vai te fazer pontuar as tarefas do seu dia, cara, você não está jogando o jogo certo. Você precisa ter organização para saber o que você vai fazer em cada dia e organizar elas nessas ordens de prioridade, com mais importância e urgência. Então, de novo, as tarefas que são importantes, como ler um livro, fazer um curso, ir num evento que possa te agregar, contribuir com uma causa social, ir para academia, qualquer coisa que te englobe engrandecimento, você coloca aqui nesse quadrante 2, beleza? Próximo, quadrante 3. O quadrante número 3 são as tarefas que não são nem um pouco urgentes e não são nem um pouco importantes. São aquelas tarefas no seu dia que você se pega fazendo como distração para fazer aquilo que realmente importa. Tipo, vamos lá, você tem que fazer um exercício da faculdade, vamos dizer que você tem que praticar para a prova que está chegando. E aí você, de repente, vê uma mensagem no seu celular, você abre o Instagram, e aí você passa 1 hora vendo várias coisas no Instagram, sendo que você sabe que nessa 1 hora você deveria ter estudado. É disso que eu estou falando. O que você vai escrever? Você vai falar nesse terceiro quadrante. Pegar o celular quando eu deveria estar estudando. Mexer no Instagram. Ou então, jogar videogame. Ou qualquer coisa que no momento em que você esteja precisando fazer alguma outra coisa que você tinha se planejado, você se pega se distraindo e fazendo. Ah, Breno, quer dizer então que eu não posso mexer no Instagram e no videogame? Não, cara. Você pode se planejar para isso. Você pode se planejar para, em determinado momento do dia, você responder todos os e-mails, para você jogar o jogo de videogame, para você responder suas mensagens no WhatsApp. E é isso que você coloca no segundo quadrante, que são os importantes e que são pouco urgentes. Agora, todas aquelas que você colocar no terceiro quadrante, você tem que escrever. Escreve porque você reconhece que são coisas que você tem que deixar de lado. Que você tem que abandonar de fazer. Combinado? E aí depois a gente chega para o quarto quadrante. O quarto quadrante são as tarefas que são urgentes, mas elas não são importantes. Ou seja, elas precisam ser feitas agora, só que não vão te agregar em nada. Para mim, isso acontecia muito quando eu morava ainda na casa da minha mãe e ela falava para eu lavar louça quando eu tinha que criar um roteiro para o vídeo que ia sair no dia seguinte. Então, Breno, quer dizer que eu não posso lavar louça? Não, cara. Mas aproveita esse tempo pelo menos, bota um podcast para ouvir, vai ouvir um audiobook, sabe? Vai otimizar esse tempo da melhor forma. Se você não consegue, delegar. Se você conseguir, delega. Esse é o foco principal do que é urgente, mas não é importante. Muitas vezes, às vezes você pagar alguém para fazer alguma tarefa que hoje está te ocupando muito tempo agora, mas não é importante,
vai te custar mais barato do que se você simplesmente pagar, né, e fazer você. Por quê? Porque o seu tempo é valioso também. O seu tempo de prospectar conhecimento e de fazer as coisas que realmente vão agregar para sua vida, ele tem que ser precificado. Às vezes você gastar monetariamente dinheiro para alguém fazer essa sua tarefa é mais barato do que você usar o seu tempo para isso. Ou então, você queima a favor com um amigo teu do trabalho, cara, da escola, da faculdade. Cara, me ajuda a fazer isso daqui que agora eu não posso, pô. Porque se você tem pessoas na sua vida que reconhecem o que você está fazendo e querem te ajudar, então elas vão contribuir para que você consiga chegar onde você quer. Então, delega as coisas que são urgentes, mas que não são importantes. Beleza. Depois que você conseguiu definir quais são todas as tarefas e colocar na matriz de Eisenhower em ordem de prioridade, distribuindo ela em todos esses 4 quadrantes... Ah, vocês querem que eu faça um resumo aqui, gente? Eu acho que eu vou fazer um resumo aqui pra galera pra ficar bem fixado, entendeu? A gente tá perguntando da apostila. A apostila é só no final da live, beleza? A gente vai mandar a apostila lá no grupo do WhatsApp no final da live. Beleza? Eu vou fazer um resumo aqui da matriz Eisenhower. Ó, primeiro quadrante, coisas que você precisa você precisa fazer agora, muito rápido, urgente e que são importantes. Qual que é a ideia? É que você, com planejamento, minimize a quantidade de tarefas que você tem nesse quadrante e coloque no quadrante 2, porque as tarefas do quadrante 1 normalmente acabaram no quadrante 1 por causa de falta de planejamento, beleza? Quadrante 2 é você ler um livro ou fazer um curso, comparecer a um evento, é você ir para academia, porque são coisas que te agregam, são coisas que vão fazer você conseguir alcançar seus resultados. Então você coloca isso no quadrante 2 e define dia e horário para que você consiga fazer isso. Quadrante 3, não é urgente e não é importante. É o que você tem que deixar de fazer. Anota quais são todas as distrações que você tem. Tudo aquilo que no seu dia te impede de fazer aquilo que você precisa. Sabe? Pode ser distração de terceiro, de gente que te interrompe, pode ser distração do celular, de videogame, de qualquer coisa. Anota isso e aí quando essas coisas acontecerem, justamente por você ter anotado, você vai reconhecer que você tem que deixar isso de lado. Cancela, deixa de fazer completamente ou então toma as medidas necessárias para que essas coisas não acatem mais a você deixar de fazer o que você se propôs a fazer naquele momento. Quarto quadrante, delega. É aquilo que é urgente, mas não é importante. Se não vale o seu tempo, queima a favor com algum amigo teu, pede para outra pessoa te ajudar, paga outra pessoa para fazer aquilo, porque às vezes o seu tempo é mais valioso ainda. Depois que você tem tudo isso aqui estruturado, você vai para produtividade, cara. Essa daqui é a técnica clara chamada de técnica Pomodoro. O que é? Quando você se propõe a fazer alguma atividade, você vai pegar 25 minutos do seu tempo e você vai focar 100% naquilo. Sabe quando você tá ali, estudando para cálculo? Ou então para alguma coisa na matemática, geometria, sabe, trigonometria que você dá na escola? Então, você pega 25 minutos, você vai só estudar aquela matéria, ou só fazer exercício, e você vai deixar o celular lá do outro lado da casa. Você vai não se deixar apto a ser distraído. E aí, depois desses 25 minutos, o despertador toca, você descansa 5 minutos. Você faz isso 4 vezes aqui. Se dedica 100% durante 25 minutos, descansa 5. Se dedica durante 25 minutos, descansa 5. E aí o que vai acontecer? Depois que você faz isso 4 vezes, você toma meia hora de descanso, vai dar uma andada, mexe no celular, sabe? Deixa as coisas que você tem que... Faz as coisas que você, sabe, pode se distrair um pouquinho, mas depois de meia hora você repete. Isso daqui é uma forma de você saber que tem começo e fim, para que você saiba que, cara, é só 25 minutos. Só isso, só 25 minutos. Eu vou conseguir dar conta, sabe? Porque é só isso daqui que eu tenho que me dispor a fazer. Então isso ajuda pra caramba. Agora, o maior hack de produtividade que você pode ter não é a matriz de Eisenhower e não é a técnica Pomodoro. É o seguinte, volta o slide aqui, coloca em mim, tá? É o seguinte, é você diminuir o padrão do seu resultado, daquilo que você quer. Vamos dizer que você tem que escrever um roteiro, uma redação. Vamos dizer que você tem que fazer um trabalho da escola. Muitas vezes você posterga fazer isso porque você sente um dispêndio muito grande intelectualmente para você começar a fazer. Só que, se você simplesmente baixar o nível, sabe? E falar, cara, eu vou começar a escrever qualquer coisa aqui, sem se preocupar com a qualidade, você vai se colocar num estado de flow, onde depois você vai voltar naquilo que você tinha começado antes e vai acertar. Porque quando você não assume um comprometimento muito grande para começar a fazer alguma coisa, porque você baixou o nível do que você espera, fica muito mais fácil. Muitas vezes, o nosso sentimento de perfeccionismo, de querer dar conta das coisas da melhor forma possível, faz com que a gente acabe postergando em muito tempo o que a gente precisar fazer, porque a gente precisa começar da melhor forma. Mas não é verdade. Você pode começar no nível baixo, abaixa o padrão, escreve qualquer coisa só para você começar a entrar no flow e despejar a coisa ali na frente. E aí, depois disso, você naturalmente vai acabar corrigindo o trabalho que você fez antes, porque você já vai ter entrado nesse estado. Beleza?
Fez sentido, gente? Fez sentido? Olha, agora as coisas mais importantes ficaram para agora. Parabéns aí para você que está até aqui e chegou até esse momento da live. Só pra gente ver que horas são. Só ver aqui com o time. 9h20. Uhum. A coisa mais importante vem agora, gente. A gente cai nesse pensamento muito movido pelas construções sociais que fazem a gente ver o mundo da nossa forma e pensar que a gente já tem que saber o que a gente vai fazer. E como eu te falei, eu vou te ajudar a estruturar o caminho amanhã. Mas eu já te adianto o seguinte: mesmo você estruturando o caminho amanhã, isso não quer dizer que vai ser esse caminho que você vai seguir. Quando eu comecei a produzir vídeos sobre educação financeira em negócios, a forma como eu achava que ia ganhar dinheiro era vendendo um despertador. Eu juro pra você, essa era a forma como eu achava que eu ia ganhar dinheiro, que eu ia fazer um despertador que ia poder tocar, porque ele ia ter um receptor de luz em que ele ia pegar essa luz, ele ia deixar o ambiente mais claro e ele poderia fazer você despertar, só que com som baixinho, sabe? Sem que fosse aquele despertador muito chato ali da Apple que a gente tem no iPhone. Então, ele ia começar a clarear. Pra mim, isso aí ia ser assim, a revolução do século. Aí depois eu vi que já tinha um monte desse no mercado, só que quando eu comecei, era essa forma como eu pensava que eu ia ganhar dinheiro. Sabe como é que a Sony começou? Já ouviu falar da Sony, que tem o PlayStation, que tem, né, a televisão, que tem equipamento de gravação? A Sony começou como empresa de reparo técnico, com outro nome, lá no Japão. Esse era o trabalho da Sony, era reparo técnico, cara. Só que, o que aconteceu? Ela se tornou essa gigante bilionária em dólar no mundo que a gente vê hoje, né? A 3M, sabe aquela empresa que faz fitinha, que você consegue colocar esparadrapo, durex, que você usa para um monte de coisa? A 3M, que hoje faz, né, esses diversos produtos, começou como uma mineradora. Ela tinha uma mina e ela minerava. Só que ela faliu esse negócio e depois pivotou para conseguir, né, ser a 3M que ela é hoje. Tem um livro chamado Built to Last, recomendo demais, tá? Foi escrito pelo Jim Collins, chama Built to Last. Nesse livro, ele mostra como as empresas mais valiosas do mundo, as mais revolucionárias que já existiram, elas começaram fazendo coisas completamente diferentes do que os motivos pelo qual elas se tornaram empresas revolucionárias. E ao longo do estudo que ele mostrou nesse livro, a conclusão que ele tira é que a gente começar um negócio ou um projeto com uma grande ideia, estatisticamente, é na verdade uma má ideia. Porque ele mostra que as empresas que mais falem são as empresas que mais são inovadoras. A gente não precisa reinventar a roda. A gente pode subir sobre o ombro de gigantes para adquirir conhecimento com coisas que já foram feitas e ganhar dinheiro exatamente replicando estratégias bem-sucedidas e construindo de pouco em pouco o nosso negócio com base nas mudanças circunstanciais à nossa volta. Então, com base nisso daqui, você não precisa ter uma ideia inovadora que vai mudar o mundo e todos que o habitam, tipo o Facebook, o Twitter, a Amazon. Porque, estatisticamente, você começar com uma boa ideia pode ser simplesmente uma má ideia. Isso nas palavras do Jim Collins, tá? Jim Collins, para quem não conhece, é uma pessoa que escreve diversos artigos, ele é professor de Stanford, ele é amigo próximo do Warren Buffett e do Jorge Paulo Lemann. Então, naturalmente, as coisas que ele fala com base em dados, e todos os estudos dele são científicos, devem ser valorizados, né? Só que a questão é, o caminho que você precisa seguir, que você decida seguir, por mais que hoje você não sabe o que seja, por mais que a gente vá aprender a fazer isso amanhã, ele não precisa ser o caminho que você vai se prender a fazer. O que você precisa é saber como encurtar o caminho para você chegar onde você quer. E como se adaptar às circunstâncias à sua volta para que você consiga pivotar. O que é pivotar? É mudar a sua ideia, é mudar a sua estrutura, é fazer outra coisa, sem que você perca agilidade para isso. Então, é exatamente isso que a gente vai falar amanhã. Então, para quem não se inscreveu no evento ainda, vai lá no grupo do WhatsApp, porque a gente vai mandar o resumo depois, tá? Para quem está aqui ainda esperando, muita gente perguntou da Escola de Dinheiro. A Escola de Dinheiro é um produto de educação financeira das jovens que eu vou falar mais para frente nas lives, tá? Não importa falar muito disso agora, por mais que seja uma coisa que eu tenho um carinho enorme a fazer, seja um projeto na minha vida, porque eu vou me comprometer com você de estar aqui todos os dias para entregar conteúdo de graça e de qualidade.
Porque se você se dispuser a estar aqui durante esses 4 dias, eu tenho certeza, cara, que a responsabilidade de você conseguir ter sucesso ou não é inteiramente sua, como a gente combinou. E antes da gente fechar, eu queria te pedir uma coisa. Antes de eu pedir, eu queria saber o que vocês estão falando aí. Deixa eu ver, quem é que tá aqui? Não tá atualizado aqui a tela. Antes de fechar, tem mais uma coisa muito importante aqui que eu quero falar. Seguinte, gente. Thiago Sanabria tá aí, Carol Sorrentino. Ih, bugou a tela aqui. Putz, eu não consigo ver a galera. Bom. Voltou. José Paulo Pierre, fala João Pedro Nunes, fala Renan Marinho. Porra, que legal, cara, olha. Eu quero valorizar o fato de vocês estarem aqui e ficarem durante essa 1h30 comigo, tá, hoje. E deixar claro que amanhã a gente vai definir exatamente qual é o caminho que você vai seguir. Eu vou te dar as ferramentas para que você consiga seguir isso, beleza? Outra coisa também, cara, a gente sabe que quando a gente deixa de fazer as coisas que não são boas pra gente e a gente passa a fazer as coisas que podem gerar resultado, a gente sente mais confiança. Eu queria valorizar o fato de você ter ficado até aqui e te falar o seguinte: as pessoas que chegarem, que tirarem um print aqui, ou então fizerem um stories dizendo por que gostaram do evento, qual foi o insight que teve, alguma coisa que elas aprenderam, e falando por que outras pessoas deveriam estar aqui amanhã, eu vou responder todas essas pessoas, né, no Instagram, pessoalmente. E é um comprometimento que eu tenho justamente para valorizar o fato de você ter me acompanhado até aqui. Porque eu deixei falar isso no final para justamente saber quem é que realmente ia passar toda essa 1h30 comigo, beleza? Então, quem for fazer um stories agora, me marcar para garantir que vai estar querendo botar a cara na frente e falar, mano, eu tô disposto a estar aqui todos os dias, eu vou, né, responder você pessoalmente no Instagram, e os mais criativos eu também vou compartilhar, beleza? Uma sugestão do que você pode fazer: você pode simplesmente gravar um story dizendo, porra, eu me comprometo. Se você achar que ainda está muito embrionário para você dizer algum insight, ainda tem alguma coisa que você queira maturar mais, fala, cara, eu me comprometo. Porque aí você assume um comprometimento comigo e principalmente com você, de que você não vai deixar nenhum desses dias de fora. Garantindo que você está durante esses 4 dias aqui presente, eu sei que você vai conseguir se tornar um jovem milionário também. Porque é o meu comprometimento, com base em todo o conteúdo que eu preparei aqui, para garantir que você vai ter todas as ferramentas para se tornar um. Beleza? Então, eu queria saber, gente, o que vocês acharam da live de hoje aqui? Foi bom? Já preparando para os stories aí, você já teve algum insight maneiro? Galera, esse foi só o primeiro dia. Amanhã vai ser porrada. Amanhã vai ser porrada demais. E eu preciso contar com você de que amanhã a gente vem em dobro. Então, se você mandou para aquele amigo que estava comprometido aqui hoje, ele falou, cara, não posso, agora é hora de você cutucar ele para amanhã trazer e poder participar de toda essa experiência aqui, sabe? Com todo o carinho e experiência que a gente teve. Então, de novo, galera que for fazer os stories aqui, eu vou responder pessoalmente até meia-noite para colocar ali um tempo também, não vou ficar madrugada respondendo, mas eu te garanto que eu vou responder quem fizer. Coloca o principal insight, alguma coisa assim, só escreve, tipo, eu me comprometo, alguma coisa, beleza? E marca na agenda amanhã, 8 horas da noite, para você estar aqui pro segundo dia dos Segredos do Jovem Milionário, beleza? Combinado? Então, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Beijo incrível a todos. Foi insano e, de novo, amanhã ainda vai ser muito melhor. Valeu!